Bem, os princípios da neurociência, sem dúvida nenhuma, é uma relação de estudo do sistema nervoso central. Ele faz parte de um eixo do estudo do cérebro, de como se recebe essas informações e como essas informações elas são processadas. E de que maneira, nesse processo, o indivíduo ele decodifica essas informações. Nesse princípio, a neurociência ela vem estudando as questões cognitivas, as questões emocionais, perpassando pelas construções sociais. Então, esse é o princípio básico da neurociência aplicada à educação. Olha, a questão é o seguinte, hoje o professor do século XXI, ele necessita reconhecer como funciona esse sistema nervoso central, até para que a gente possa exatamente desvincular o conhecimento em relação de como esse cérebro ele funciona, de que maneira eu posso trabalhar melhor uma metodologia, qual recurso eu posso utilizar melhor e principalmente esse professor, independente se ele é um professor universitário ou um professor do ensino fundamental 1 ou 2 ou do ensino médio, ele precisa reconhecer a diversidade dessa estrutura cerebral. Porque uma sala de aula ele é um coletivo e nesse processo do coletivo nós temos o singular no múltiplo e o múltiplo no singular. Então, hoje, a questão da oralidade, da explicação, que o professor tem como uma prévia numa área de metodologia, é um caminho, mas ele não pode ser apenas esse caminho. O professor, independente de qual for o segmento de trabalho, ele precisa explorar os sentidos biológicos para favorecer exatamente o processo da aprendizagem. A gente hoje já não pensa mais no foco do ensino, como eu ensino, mas sim como esse aluno aprende. Por isso que esse professor ele tem que ter essa ferramenta, e a ferramenta é neurocientífica. Os benefícios são praticamente todos. Primeiro, o professor ele começa a se autoconhecer. Então, esse processo de autoconhecimento dá a ele uma autonomia, dele reconhecer primeiro a relação socioemocional. Como eu estou diante lidar com as mentes humanas. Então, esse é um caminho. E esse benefício é, na medida que eu me conheço, eu me autoavalio. Então, eu começo a pensar, será que realmente a minha aula ela está sendo uma aula de desafios? Será que realmente eu, dentro dessa minha proposta metodológica, eu estou atendendo às expectativas e à necessidade daquele meu estudante? Então, só benefícios. Mas, principalmente, o que a neurociência, ela, dentro do caminho da educação, ela vem nos dando, é o caminho socioemocional, da relação cognitiva e das relações afetivas, porque a gente aprende pela relação afetiva e que vem os melhores afetos, né? Porque a gente acaba lembrando sempre daqueles melhores professores, aqueles professores que foram encantadores. Então, é exatamente isso. Como encantar o cérebro do outro? Hoje, o professor ele tem uma relação de competência cognitiva excelente, mas antes de tudo, ele tem que começar a pensar numa competência emocional para poder entender e lidar com a mente do outro. Primeiro, reconhecer, mesmo esse múltiplo, né, esses cérebros múltiplos que temos na sala de aula, reconhecer quais são as expectativas de cada um. E, na medida das possibilidades, reconhecer como aquele aluno aprende. E o primeiro passo de reconhecer como esse aluno aprende é dialogar com esse aluno. Qual é a tua melhor maneira de aprender? Uns são mais sinestésicos, precisam do corpo para fazer, outros são mais leitores. Enfim, eu acho que o professor, no momento que ele pensa o seu recurso dentro do seu planejamento, ele precisa diversificar essa metodologia com o mesmo conteúdo. Para quê? Para que ele possa realmente atender, dentro do espaço da aula, as necessidades de aprendizagem dos seus alunos. Professora, muito obrigada. Nada? Ok. Neurociência. Olha, a questão é que a neurociência ela não vem como uma panaceia resolvendo os problemas dos nossos problemas na educação, muito pelo contrário, mas ela é um calendoscópio que a gente pode perceber as diferenças em relação a esses estudos, que esses cérebros hoje eles não são mais passivos, onde o professor ele fica, é só ele que fala e o outro
fica só captando e ele não vai captar. Dentro das suas necessidades, as nossas expectativas são diferentes, então só tem ganhos. Está aí a neurociência aplicada ao processo educacional para que todos realmente possam assimilar esse um conhecimento para melhorar a sua qualidade de estrutura de metodologia de aula.